A gente já noticiou aqui mais cedo que os ministros do Supremo, por unanimidade, a gente nunca vê uma unanimidade, né, no STF, mas quando é para decidir a respeito dos seus próprios salários, todo mundo vota a favor. Todos, 11-0. Só que esse aumento tem que passar pelo Congresso. Alguma possibilidade de ser barrado, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Por enquanto, quase zero, viu, Megali? E por quê? A gente vê vozes aí isoladas criticando, né? Logo depois da aprovação do Supremo Tribunal Federal, parlamentares vieram aí a público para criticar essa matéria. Por exemplo, o Rubens Bueno, que é um deputado que é autor de uma proposta que estabelece o limite do teto de gastos. É até engraçado falar isso, né? O teto, ele precisa de limites. O teto, na verdade, ele é furado, porque tem a história dos penduricalhos, dos privilégios, né? Então, o ministro Supremo hoje representa o que um servidor pode ganhar de salário mais alto. Hoje é 39 mil, vai passar para 46 mil. O problema é que tem gente ganhando mais de 100 mil reais com os auxílios, penduricalhos. Então, esse parlamentar ele tem uma proposta já há algumas legislaturas que simplesmente ela não anda, que estabelece esse teto definitivo. Né? Outros deputados de diferentes correntes, né? O caso da aliada de primeira linha do presidente Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, veio a público também para criticar a proposta, a Marcel Van Hatten, que tem lá uma bandeira de controle de gastos públicos, mas a gente vê, Megali, que são realmente vozes isoladas, porque quando chega na votação, tem um grande problema aí. A maioria do Congresso não quer comprar briga com o Supremo Tribunal Federal por um simples motivo. A maioria, aliás, 1/3 do Congresso tem processo para responder na justiça. Então, o que eles não querem é comprar briga com o judiciário. Então, essa proposta deve ser aprovada sem grande dificuldade até o fim do ano. Tem que lembrar que a proposta aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, pelos ministros, precisa da chancela do Legislativo e o orçamento ele é sempre votado no fim do ano, né? No apagar das luzes aqui do Congresso Nacional, é o último compromisso antes de entrar em recesso e vai ser o último compromisso dessa legislatura, porque depois teremos um novo Congresso Nacional eleito pelas urnas. Então, o que a gente vai ver aqui é uma adesão do parlamento em relação a essa proposta. Tem um outro ponto ainda, Megali. Se os deputados e senadores aumentam o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o teto constitucional, qual é a consequência? Eles poderão aumentar os próprios salários também, então também vão ser beneficiados. É um jogo aí de ganha-ganha. Né? Agora, quem paga essa conta, obviamente, somos nós, é o contribuinte, é o pagador de imposto. Né? E aí tem um grande desafio pela frente, que é um desafio de ajuste de contas públicas. A gente vem falando aqui sobre a necessidade de discutir o teto de gastos, o governo está procurando maneiras aí de criar alternativas para o teto de gastos, e o teto estabelece que você não pode aumentar a despesa pública para manter um equilíbrio, uma proporção maior que a inflação do ano anterior. Então, vai ser um grande desafio aí para o presidente se reeleito, para outro presidente se ganhar as eleições, lá em 1º de janeiro, vai receber aí um desafio enorme que é de controlar gastos públicos. Até porque matérias estruturantes, reformas, como a própria reforma administrativa, acabou ficando pelo caminho. Então, fica também para a próxima legislatura. Agora, em relação ao aumento dos ministros do Supremo, deve passar aqui sem grande dificuldade no Congresso Nacional. É uma coisa impressionante, por motivos diferentes, né? Mas no final das contas convergentes. Os dois principais candidatos à presidência concordam que o teto de gastos tem que ser jogado fora. Durou pouco, né? O teto de gastos no Brasil. Aliás, Bolsonaro, para que não haja dúvida, já implodiu o teto, já destelhou, já não tem mais teto nenhum, e os dois não têm nenhuma sugestão concreta do que colocar no lugar. E todo dia a gente ouve a expressão: a conta vai ficar para o ano que vem, PEC kamikaze, a conta para o ano que vem, calote nos precatórios, a conta é para o ano que vem, aumento do judiciário, a conta do ano que vem, aumento dos congressistas, a conta do ano que vem. O chato do ano que vem é que ele chega, né? E seja quem for o vencedor nessa eleição vai descobrir de verdade o que é uma herança maldita. Infelizmente, nós também.